Nós estamos agora numa nova etapa do nosso curso. Na etapa anterior, nós tivemos o fechamento com essa tela, com o slide, a importância da comunicação. Foi destacado com muita reiteração, com muita recorrência, repetidamente, parecia técnica didática, pedagógica, de querer gravar na mente da pessoa. A palavra que mais foi usada foi demanda. E talvez alguém pode estar se perguntando, aí do outro lado, por que tantas vezes se repetiu a palavra demanda? E o que é a demanda, na verdade? Em poucas palavras, é você ter um curto espaço de tempo para dar uma resposta. Nós falamos aí sobre... Nós estamos saindo de uma travessia de uma pandemia global, então é preciso dar uma resposta rápida para atender uma demanda. Ou seja, há um curto espaço de tempo para responder com uma solução, com uma resposta. Então, podemos dizer que a demanda tem esse caráter, tem esse conceito. É você trabalhar com tempo e com espaço e com pessoas. É como a lei de oferta e procura. Existe uma procura gigantesca, mas a oferta, ela é o contrário, ela é pequena. Ou o contrário, a oferta ela é grande e, por outro lado, a procura... Então, é aí que o mercado ele estabelece o seu padrão de preço, é a precificação, certo? Mais dúvidas, quando aparecer alguma dúvida, aqui embaixo mesmo, você pode colocar e eu recebo aqui os comentários, também recebo algumas informações e perguntas. Então, nós vamos encerrar aqui essa etapa, a importância da comunicação. O segundo parágrafo diz, em reuniões, vou ler completo, fica melhor, né, pra gente. Não é somente numa palestra que a arte de falar bem se mostra importante, mas em todos os momentos da vida profissional é exigida esta habilidade. Essa habilidade, você pode nascer com ela, ou você pode desenvolvê-la com exercícios, com treinamento. Conheci vários colegas e amigos e muitas personalidades, celebridades da mídia, que hoje estão no topo da audiência e na sua infância, na sua mocidade, eram pessoas tímidas. Então, é a prova de que você pode treinar com bastante exercício, e esse é o meu papel, essa é a minha função de mentoria e de orientação, de consultoria para você que está aí do outro lado. E eu sei que você está atento aí me ouvindo. O segundo parágrafo, em reuniões, negociações, em vendas, entrevistas, treinamentos, debate, enfim, atendimento, network e relacionamentos. Aqui é o maior desafio do biênio, do século da humanidade. O relacionamento, a interação social. Ninguém consegue viver isolado. É proibido o sujeito viver isolado. Na verdade, o sujeito só consegue ser feliz, só consegue encontrar a felicidade no outro. Essa aqui é a grande verdade. Você se realiza sim com o seu trabalho, mas a interação ela tem o seu valor, igual o ouro. Ele nunca perde o valor. Em qualquer lugar, ouro ele tem cotação máxima, em qualquer bolsa de valores. São exemplos de situações onde uma boa comunicação é necessária. Gente, crises mundiais, vamos falar de guerra, de nações, um conflito às vezes aparece, uma crise aparece, justamente por causa de um erro de comunicação, ou a falta de comunicação, um ruído na comunicação, uma interpretação equivocada. Nesse curso, fica um pouco difícil saber, porque nós temos aqui uma gama de alunos que estão matriculados nesse curso, e nós temos o pacote premium e temos o pacote essencial. O pacote completo, você tem aí 1 ano de acesso ilimitado. E o pacote que é restrito, ele expira com 60 dias. Caso você seja um desses alunos desse pacote, ou prêmio essencial, se por algum motivo você tiver, o seu acesso for expirar ou tiver expirado, você manda um e-mail para o suporte
que deve estar aí na plataforma, ou é suporte@diretonascola.com.br, ou Milton, pode mandar para esse também, Milton, diretonascola.com.br, que a gente verifica aqui com a nossa equipe, com o nosso pessoal. Bem, gente, vamos passar agora para outra tela. Essa é a tela que nós vamos trabalhar, mas me permita fazer uma reflexão. Eu vou passar aqui para outra tela, você vai acompanhar comigo. Não importa qual seja a sua profissão, em qualquer cargo ou área de atuação, você precisa saber se comunicar para apresentar suas ideias, demonstrar seu ponto de vista e influenciar pessoas dos seus argumentos e fazer com que comprem suas propostas e produtos. Você vê que nós estamos falando de áreas de atuações diferentes, de comprar, vender e apresentar argumentos. Então podemos falar da dona de casa que tem que fazer aquela criança que não come a comida, ela tem que usar o oratório, usar alguma arte de convencimento para levar aquela criancinha a comer o prato todo, senão ou ela não vai brincar, ou ela não vai ganhar uma bicicleta. Acho que nem isso mais funciona, né? Não sei se é a tua geração. Estudar, passar de ano, no final do ano ganhar uma bicicleta. Mas falando agora da realidade, não daquele tempo. Hoje nós estamos aí na cybercultura, na cultura digital, que é o telefone celular, o smartphone. Nem mais videogame as crianças estão mais interessadas. Então você tem que usar da dona de casa ao gerente de um supermercado, que tem várias pessoas subordinadas a ele, e quando aparece um problema, é ele que tem que entender a demanda. Ou ele vai ser proativo, ele vai se antecipar ao problema, porque há uma previsibilidade, ele consegue prever, porque existe aquilo que nós chamamos de prática, padrão, modelo, protocolo, que você já sabe que aquilo existe um percurso, já está dado, você sabe que aquilo pode acontecer ou deve acontecer em alguma situação e você se antecipa. É a ideia da previsão, da previsibilidade. Então, da dona de casa ao gerente de supermercado, ao empreendedor ou ao pastor, a psicóloga ou psicólogo, nós temos aqui alguns alunos que são psicólogos e acompanham o nosso trabalho, pastores também, empreendedores, empresários, e a dona de casa, né? E a comunicação, gente, é tudo. Em alguns slides aqui atrás, eu falei muito sobre o preconceito. As pessoas acabam sendo censuradas. Conheço pessoas que não falam por medo de ser censuradas. Às vezes as pessoas caem na esparrela, falando assim, como alguém fala, de querer me censurar ou querer me corrigir. Não sei se eu já contei aqui, mas eu passei um episódio de uma pessoa perguntar, acho que foi até poucos dias atrás, alguém me perguntou porque eu escrevo errado, se aquilo era uma estratégia para engajar as pessoas. Por um lado, acaba sendo estratégia, porque acaba criando um descompasso. O professor, que é da área de letras, de português, falar errado. Como assim? Isso chama atenção, acaba causando um descompasso. É como o professor de educação física que manda você fazer exercício, fazer dieta, e ele é obeso. Então isso cria uma discrepância, um descompasso, uma incoerência. É aí que surge, como eu já falei, os humoristas trabalham muito bem nisso, eles trabalham nesse descompasso. É a vovó de 90 anos dançando funk, é impossível, é proibido. É o jovem de 15, 17 anos, mas a roupa dele é de um senhor de 40 anos, camisa fechada, social, de terno, enfim. Isso desperta uma curiosidade. No campo da persuasão, que eixo é esse? Esse eixo é o eixo do querer saber. As pessoas acabam sendo limitadas e são provocadas a não falar. Deveria ser o contrário, né? A provocação é você obrigar a pessoa a falar o que ela não quer, ou fazer o que ela não quer. Como ela não vai agir de livre e espontânea vontade, certo? Você tem que usar
esse meio que é a provocação, diferente da intimidação. A intimidação ela está carregada de uma autoridade, de um poder, de um investimento que a pessoa tem, e por medo de uma punição, nós temos aqui as aulas que passaram, mas nós vamos voltar sobre o que produz o medo no ser humano. O medo ele é um instinto natural de sobrevivência, mas o medo também ele funciona como um gatilho. Pensa aí, que gatilho é esse? Além de ser um instinto natural. Normalmente a crise, nós falamos de guerra, os conflitos, naturalmente entre as nações, vamos falar de nações, ou crises familiares, você vê que tem famílias que não ficam anos, irmãos, pais, filhos, que não se falam por causa de uma falta de uma interpretação equivocada. E aí aonde que entra o medo? Além de ser um instinto natural de defesa, a pessoa cria uma imagem, uma aparência de uma imagem negativa. Por exemplo, uma rua toda escura, o bairro tem uma fama e você vai enfrentar esse desafio? Você com certeza vai ficar com medo. Mas o que é o medo, talvez, de falar em público? É justamente o medo do desconhecido. Você não acha que as pessoas têm tremedeira, a mão começa a suar? É porque elas realmente nasceram assim. E às vezes elas foram fabricadas a não falar. Algum trauma, alguma coisa dessa natureza, as pessoas não falam por nada. As pessoas têm medo, não têm medo da morte, mas têm medo de falar em público. Sério demais, gente. Sério demais isso, gente. Então, encerrando para a gente passar para o slide, onde nós vamos falar de algo melhor do que frase de efeito. Fechando aqui, infelizmente tenho visto muita gente competente fracassar por não saber falar de modo convincente sobre o seu trabalho. Aqui é o problema de não conseguir expressar o conteúdo. É a hora da verdade. Não conseguem colocar suas habilidades na vitrine. Vou voltar aqui, na verdade, para que nós vamos falar, nossa aula, momentos que preciso ou em que preciso da comunicação, é lembrar e lembrá-los que nós já falamos sobre plano do conteúdo e plano da expressão. Como que você vai expressar o seu conteúdo? Lembra que o plano do conteúdo e o plano da expressão, nós estamos falando de essência e aparência. Estamos falando de forma e substância. E, além disso, o que é o plano do conteúdo? O plano do conteúdo é onde está a essência. Posso dizer onde está toda a estrutura da língua. No plano do conteúdo, a gente tem o plano do conteúdo verbal escrito e o verbal oral, ou verbal oral falado. Por exemplo, esse conteúdo aqui, ele acaba sendo um conteúdo sincrético. Por que sincrético? Ele mistura conteúdo e expressão. Aqui nós temos um audiovisual, além de ter os slides, enfim. Mas eu uso a fala, que é no plano do conteúdo verbal oral falado, e uso o vídeo. Por isso que a gente chama de conteúdo não só verbo visual, mas audiovisual. O verbo visual é um post que você coloca na internet, uma fotografia, que não deixa de ser, sobretudo, uma palavra que nós temos falado aqui, não deixa de ser texto. O que é texto? Só para relembrar. Texto é uma totalidade de sentido. Por que é uma totalidade de sentido? Porque o texto ele vem do que nós já sabemos, você já ouviu. Vem do mesmo conceito de tecer, tecido. Então dá um conceito, uma imagem acústica na nossa mente de rede de sentidos. É por isso que quando a gente vai interpretar texto, nós vamos desconstruir. É melhor fazer por parte, né? Cortar por parte. É a ideia do manejar, separar por parte. Pois bem, momentos em que preciso da comunicação. Então, para ficar claro, nós estamos falando aqui do nosso conteúdo, que muitas das vezes nós não sabemos, mas nós já sabemos agora. Que tipo de conteúdo é esse? O nosso conteúdo, ele é verbal oral. Então nós usamos
o conteúdo falado. Tem pessoas, nos cursos de oratórias que eu vejo aí no mercado, que eles querem destacar mais o visual e desprezando o conteúdo, ou seja, a roupa, a paleta de cor da sua camisa, a calça, o sapato é social, é sapatênis, enfim, e despreza o conteúdo. Mas nós já falamos aqui no curso que a demanda é aquela história de você ter um curto espaço de tempo para expressar o teu conteúdo. Então você precisa ter as ferramentas certas. Então nesse momento da aula, nesse módulo, nós vamos falar daquilo que é melhor do que frases de efeito. Nós vamos falar de mecanismos que a oratória nos oferece como ferramentas gente, de ferramentas que a oratória nos oferece, como a relação argumentativa entre o enunciador e o enunciatário. É importante você lembrar, eu vou deixar aqui muito rapidamente, mas você pode voltar nas aulas anteriores, que nós falamos o que é enunciação. É preciso estar gravado na mente que oratória ou persuasão vem de uma palavra, enunciar, enunciação. Então, o que é enunciar? Se você souber o que é enunciar, tudo fica tranquilo, mais fácil de você compreender. Enunciar é dizer. Enunciação é o ato de dizer. E o enunciado é o dito. Lembra? Você dizer algo sem ter dito nada. O dizer é uma coisa, mas o dito é outra. As figuras de pensamento, figuras de linguagem de pensamento, ela expressa com muita clareza o que é isso. A ironia, o eufemismo, a hipérbole. Ou seja, o dizer é uma coisa, mas o dito é outra. O eufemismo, o dizer é uma coisa e o dito é outro. Um diz de forma exagerada e o outro diz de forma mais suavizada. Por exemplo, uma notícia de altíssimo impacto, por exemplo, que você tem que dar uma nota de falecimento de um parente muito querido, de um ente da família, e você sabe que o enunciatário, que é a pessoa que vai ouvir, você é o enunciador, no caso o remetente da mensagem. Eu não gosto de usar muito isso, até porque não é da nossa área. Nós não usamos remetente, locutor, interlocutor, nós temos terminologias próprias. Então é enunciador e enunciatário. Então, a mamãe que vai receber a notícia, ou a vovó que vai receber a notícia, você sabe que tem que ter um certo cuidado. Você vai ter que desacelerar um pouquinho o conteúdo, ou como dar uma notícia para uma criança, que, enfim, o impacto é alto. Então, notícias de alto impacto, é preciso usar uma figura de linguagem, conhecida como figura de pensamento, como eufemismo, que ela vem com a ideia de suavizar o dizer a ponto do dito chegar de forma mais leve. Por isso que é bom quem trabalha com a oratória entender que figuras de pensamento, nada mais, nada menos, técnicas de persuasão. O dizer, o ato de dizer e o dito. Então, o que é melhor do que frases de efeito? É você dominar essas duas engrenagens que nós vamos iniciar aqui a nossa aula, que é a objetividade e a subjetividade. Você ser objetivo e você ser subjetivo. Como? De que maneira? Quais são os efeitos que eu posso se apropriar e usar para convencer o público? Então, momentos em que preciso da comunicação. Quando você expõe um argumento, tá bom? Quando você vende algo, quando está fazendo uma palestra, certo? Quando expõe um assunto, quando conversa com a sua equipe ou com seus liderados, quando
explica uma ideia, quando quer conquistar, isso aí é fundamental. Quando quer conquistar, quando quer persuadir, e a todo instante, ainda não percebeu? Então, vamos lá. Quando nós falamos de mercado, né, porque entenda que o seu público é um mercado que você quer atingir. Entenda que você tem uma lupa e você consegue ajustar o foco e você quer alargar o foco. Entenda como esse alargar o foco é como se você quisesse aumentar o seu campo de presença. Você lidera 10, uma equipe de 10, você quer liderar um grupo de 50, alargando o seu campo de presença. Você de 50 você vai passar a liderar um grupo de 100, e de 100 de 500, 500 e 1000. Então você percebe que você precisa usar as ferramentas, eu preciso usar as ferramentas certas. Quais são? No grosso modo, é a objetividade e a subjetividade. Mas como isso funciona? Nós vamos desmembrar aqui essa fala em vários modos para ficar mais fácil para você, mas é você entender que entre o dizer e o dito existe uma instância que faz a mediação entre essas duas instâncias, o dizer e o dito. Existe a enunciação, que é justamente o quê? O ato de dizer. A instância que coloca a língua em funcionamento. É onde entra o sujeito que vai colocar todas essas engrenagens da língua em funcionamento. Em resumo, o que é isso? Isso é argumentação. Como que pessoas conseguem explicar o mesmo conteúdo de forma diferente e convencer um público maior, e as outras pessoas que tiveram a mesma teoria, estudaram na mesma escola e têm uma dificuldade do tamanho de um Maracanã lotado e não consegue convencer? Como é que a mesma pessoa consegue falar com um público gigantesco e a outra não consegue convencer nem o outro, nem o padeiro da padaria, usando esse pleonasmo, essa redundância, essa repetição, não consegue dizer para ele que falta 50 centavos e amanhã ele vai trazer, ou você convencer ele de dar desconto, tira lá um pão, pode ser por R$1, e a pessoa se sentir constrangida a ponto de vender para você um saco de pão. Estou dando um exemplo bem simples aqui, e ele dizer para você muito obrigado. Entende?